One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre ostra. E a gente vai saber tudo sobre isso com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Gabriel? Um prazer poder falar com você aqui e trazer as informações aí sobre esse produto tão nobre e tão diferente. Com certeza, Felipe. Nossa, eu tenho diversas dúvidas, né? E muitas curiosidades, né? Sobre esse mundo das ostras e tudo mais. Vai ser incrível aí falar com você, né? Um mega especialista aí. Ah, legal. Vai ser sim, vai ser um prazer. Conta pra gente aqui, para os nossos ouvintes, né? Como surgiu aí a paixão pelas ostras? Como entrou aí na sua vida? Bom, eu tenho um histórico familiar aí de um contato com o litoral norte. Aqui eu sou da cidade de São Paulo, mas desde muito pequeno sempre tive aqui em Ubatuba, na região aqui de São Sebastião, Ilhabela, e isso fez com que eu sempre tivesse essa proximidade com esse produto. Quando eu depois fui fazer faculdade, escolhi a biologia e acabei dentro da faculdade entrando em contato aí com o pessoal do Instituto Oceanográfico de São Paulo, onde eu tive lá por 5 anos fazendo um estágio. E aí, com as viagens, com o contato com a biologia marinha, mais profundamente os estudos, as ostras despertavam cada vez mais o meu interesse. E você teve várias passagens, né, Felipe, também lá em Florianópolis, depois no Chile, na Nova Zelândia. Conta pra gente aí como foi. Sim, então a jornada começa aqui em São Paulo mesmo, no Mackenzie, onde eu me formei em biologia, ciências biológicas. Aí eu fui fazer um mestrado no Chile, onde eu tive lá por 3 anos. Aí lá eu trabalhei com aquicultura marinha em diversos níveis. Trabalhei com abalones, com vieiras e com ostras também. Mas diretamente eu trabalhava especificamente com microalgas, que são o alimento das ostras. Então a gente trabalhava com essa parte no laboratório e tal. E depois desse período no Chile, eu tive uma passagem pela Nova Zelândia, trabalhando também com essa parte das microalgas, um tema um pouco amplo, então era um pouco diferente da aquicultura nesse período. Nossa, que bacana, não? É incrível, né? Esses estudos assim marinhos, né? A gente até estava falando um pouquinho, né? Até antes de eu te perguntar os tipos de rotas, que a gente vai entrar nesse assunto, conta um pouquinho pra gente, assim, a gente estava falando sobre a reprodução, né? Como que as ostras assim se reproduzem, né? E é até difícil esse tipo de informação, né? A gente não conhece, assim, é fascinante, né? É uma informação um pouco não muito comum, né? E a ostra, ela tem sexo separado. Então você tem a ostra macho e a ostra fêmea. Porém, a gente, a olho nu, não consegue distinguir quais são os sexos dela, né? Então, apenas no laboratório, através de uma indução ao desove, variando a temperatura, então a gente vai subindo um pouco a temperatura do tanque ou do aquário onde ela estiver, e assim ela desova e a gente consegue identificar se ela é macho, se ela é fêmea. Esse desove acontece na água, e na água mesmo se encontram o lado macho e o lado fêmea, tanto na natureza quanto no laboratório. A diferença é que na natureza elas fazem sozinhas, são estimuladas pela variação da temperatura por causa de calor, por causa de tempo quente, chuva, diferentes estímulos podem ocasionar o desove, e no laboratório a gente induz, a gente dá uma forcinha. Nossa, e você estava comentando, né? Você tá falando que são sementes, né? Que são como se fossem micro conchinhas, já super pequenas, assim, né? Que ela tem que, na verdade, bater em alguma superfície, alguma coisa assim, senão ela morre, né? Ela não, se ela bater no lodo, na areia, alguma coisa assim, ela não desenvolve, né? Exatamente. Na natureza, a estratégia de reprodução das ostras faz com que elas, a cada desove, tenham milhões de ovos, né? Ou aí que vão virar milhões de pequenas larvinhas que vão ter que fazer esse processo de desenvolvimento aí no plâncton, para que depois elas migrem para uma superfície fixa, ou uma madeira, ou um pedaço de outra concha, ou uma pedra, ou alguma coisa assim, para que aí ela comece a vida dela. No cultivo, nesse momento, no laboratório, a gente vê ela migrando e a gente põe e coloca para ela substratos, ou seja, estruturas para que elas se fixem. A gente dá essa ajuda. Então, com isso, a gente consegue ter um número maior de indivíduos ali para que a gente possa
utilizar no início do cultivo já no mar, entendeu? Nossa, é muito incrível, né? Que você estava falando, depois isso em laboratório é como se fosse micro, né? Assim, bem pequenininhas, assim, Sim, milhares, né? são formas pequenas como um grão de areia. E a gente compra, os produtores compram de lotes de milhares e até milhões. E falando um pouco de tipos, né, de ostra, né? Tem alguns tipos, né, Felipe, assim, aqui no nosso litoral, assim, quais são as principais? Basicamente, no Brasil e no mundo, a gente tem uma divisão das ostras entre as ostras que são para produção, ou mais típicas para a produção de pérola, que não tem um desenvolvimento de carne tão grande, e as ostras que são mais típicas que desenvolvem mais carne. Então, são as ostras, as espécies utilizadas para cultivo, né? No Brasil, a gente tem uma espécie de ostra de pérola no nosso litoral, na água normal, né? Então, que é uma comum até o Caribe, que é a pinctada, e tem também as espécies de cultivo, né? Então a gente tem a risófora, que é a ostra do mangue, a gente tem a gigas, que é a ostra que veio do Pacífico, a ostra japonesa, que é cultivada em alguns lugares no nosso litoral, e a ostra nativa, a gazar, que a gente chama, ou brasiliana. Esses são basicamente 3 tipos que a gente tem, os principais. E em cada local, assim, também no mundo, né, cada país, às vezes, assim, tem sua nativa, né, exemplo, né, assim. Sim, todos os litorais do mundo têm alguma espécie de ostra que vai estar presente, a maioria, né? E você tem nativas, espécies nativas, praticamente em cada lugar. E você tem as famosas, que são as nativas europeias, que tiveram um período em que elas quase se extinguiram, principalmente no pós-guerra. E você tem algumas outras famosas também, vamos dizer, na Irlanda, você tem ostras muito famosas, claro, na França. Então, vários países têm tradições em relação às ostras que são centenárias, né? Festivais que ocorrem há 200, 300 anos na Europa, no Japão, vamos dizer, você tem na Ásia esse cultivo mais ainda milenar, pequenas vilas que fazem estruturas como são quadrados assim de bambu que eles amarram flutuantes, onde eles montam a própria fazenda marinha ali mesmo. No Japão isso é muito comum, na China também. Então são feitas estruturas muito simples para que eles possam desenvolver os cultivos de ostra em cada baía, em cada praia, em cada lugar, assim, cada família de pescador naturalmente tem contato com esse tipo de estrutura. E o que muda entre elas, assim, muda muito a questão de sabor, além de tamanho, quantidade de carne, assim, o sabor também é um pouco característico, Felipe? Muda, é bem característico. Você tem notas minerais iodadas, você tem ostras muito iodadas, principalmente no norte da Europa, que causam um impacto gustativo muito grande quando você come, que são muito diferentes daquilo que a gente normalmente espera. E você tem as mais salgadas, você tem as mais doces, as quase amargas, você tem suaves, fortes. O sabor realmente da ostra ele muda até conforme principalmente conforme o local de cultivo e a época do ano. Essas são então você tem 3 fatores aí, né? Espécie, local e época do ano. Esses são os 3 fatores que determinam a diferença de sabor. Você pode ter espécies diferentes no mesmo local, na mesma época do ano, com sabores totalmente diferentes. Você pode ter anos melhores, anos piores, invernos onde você tem ostras melhores ou ostras melhores no verão, espécies que vão melhor no verão e espécies que vão melhor no inverno, isso é comum, né? Então, você tem essa variação muito grande. Muito parecido com uva, né? Então, assim, para vinho, né? Tá? Cada local daquela mesma uva, às vezes vai dar um gosto diferente, o clima da região também vai ser diferente, né? O solo vai ser diferente. Então, tem ano que vai bem, tem Exatamente. ano que não vai. Então, eu acho que é bem parecido com a uva. Assim, fazendo um contraponto, né? Exatamente. Inclusive, o francês ele tem um termo
que é usado na França, que representa o similar ao termo do terroir, que seriam essas características locais, tanto climatológicas quanto de composição de solo e nutrientes, e ele usa o termo merroir, que seriam as características do mar local, o regime de temperatura local, o tipo de alimento que seria aí o plâncton local daquela região, se teve um aporte de chuva maior ou não, uma saída de rio, um mangue. Então, cada diferença nesse tipo de coisa vai influenciar no sabor. Aquela do estilo japonês é uma ostra assim mais suave, assim, né? As locais, assim, as nativas são um pouco mais, tem mais assim a presença do mar, assim, aquele gosto, né? Esse meio ar, assim, mais de mar, assim, seria isso? Você sabe que isso é uma coisa muito particular, a percepção do gosto mesmo. Ela varia a um ponto incrível na diferença da pessoa, vamos dizer, mesma ostra, e pessoas diferentes vão sentir coisas totalmente diferentes. Então, é muito comum a gente encontrar a pessoa afirmando que a ostra japonesa, cultivada em Florianópolis, a gigas, né, aquelas ostras gigas, é uma ostra mais salgada, de sabor mais intenso. Ela é mais intensa, ela é o contrário, então, do que eu falei. Porém, a ostra nativa, em algumas versões, você tem intensidades muito grandes também, em alguns locais. Não há como afirmar. Então, você tem épocas em que a gigas está melhor, mais doce, menos salgada, você tem um regime de chuvas e também a própria variação da pessoa na percepção. Hoje eu posso perceber o sal de um jeito, mas aí eu comi muita coisa, não sei o que, tomei água. Quer dizer, a gente tem uma variação na percepção da ostra muito, muito incrível. E isso me levou a trabalhar de uma maneira em que eu sempre sirvo, sempre que eu posso, duas espécies diferentes, no mínimo. Então, eu tenho sempre uma ostra, a gigas, que eu trabalho sempre com ela, que é produzida em Florianópolis, e normalmente eu trago uma nativa também, produzida em Florianópolis também. E aí é legal porque é um reflexo puramente da genética. Qualquer diferença, porque elas têm o mesmo regime de alimento, elas estão no mesmo lugar, criadas lado a lado. Então, fica um comparativo bem legal. Aproveitando, depois eu vou para outras perguntas que eu tenho algumas dúvidas. Aproveitando que você falou que você serve sempre dois tipos, tal assim, conta um pouquinho como que surgiu, enfim, ostras. Depois desse processo todo do Chile e da Nova Zelândia, a volta para o Brasil, eu fui para Florianópolis. Lá eu fui com a intenção de iniciar um cultivo próprio, já com algumas técnicas, com algumas questões de melhoria da qualidade da ostra, da forma da concha para uma melhor carne e tudo isso. E depois de alguns anos lá produzindo, eu tive a minha própria fazenda, produzi alguns anos, umas 3 temporadas. Eu concluí que era muito difícil convencer o cliente, vamos dizer assim, que o meu cliente naquela época eram quem revendia, então as peixarias, os restaurantes e tal, porque eu era um produtor, eu tinha que vender em grande quantidade. Então, esses clientes que eu tinha, eles não buscavam qualidade, eles buscavam apenas quantidade e valor, preço baixo e sem se preocupar com o histórico, com a qualidade do armazenamento, a temperatura, a posição, detalhes que para mim, biólogo, vendendo um bicho vivo que eu cultivei 1 ano e meio, sem dar comida, porque o mar dá comida, mas cuidando, né? A gente toda sempre reconhecendo um esforço, e para mim chegar lá e ver um cuidado assim ruim, né, com aquele produto, para mim era muito difícil. Então o estalo veio de um dia em que eu fui a um restaurante à noite com a minha esposa para comer, tomar uma cerveja, e eu pedi uma porção de ostras, e eu mesmo era o fornecedor de ostras daquele restaurante. E a ostra chegou à mesa terrível, de uma maneira... ficou nítido que ela foi mal armazenada, que ela foi mal aberta, que ela já talvez não era a mais fresca das que eu entreguei. Então,
Aí eu percebi que eu não iria sair daquela condição, porque eu não tinha também recursos para ser um mega produtor, vamos dizer, né? Claro, eu poderia ter, se eu tivesse a maioria da fatia do mercado, seria, vamos dizer, uma possibilidade de você jogar diferente, né? Mas não era o caso, então era um pequeno produtor que facilmente era engolido por aquelas que produziam 20, 30 vezes mais do que eu. Então, com isso, eu tive o estalo de não mais produzir. Falei, eu não quero mais produzir, não vou conseguir mudar essa realidade produzindo. Então, vou tentar servir, vou tentar estar do outro lado, na ponta final. Eu, então, serei quem vai levar a ostra para que a pessoa pegue e come. E eu abro, eu armazeno, eu cuido, eu sirvo. Apenas isso. Seleciona as melhores que você já conhece dos locais e vai vender o que é de melhor. Porque é o que você estava falando, não adianta você fornecer a melhor ostra, só que você não tem controle do final. Você não sabe como as pessoas vão fazer e vão servir, né? E até pode até falar, pô, aquela ostra não é boa, mas não é que não é só boa, não é boa quem fez, né? Então, olha que louco, né? Exatamente. Então, hoje em dia, eu não vendo ostra. Eu não vendo nenhuma. Se você quiser comprar uma ostra minha fechada para você levar para sua casa e você abrir, eu não vou vender. Eu vendo apenas o meu serviço com um mínimo de quantidade em que eu possa ir na sua casa e servir da maneira como se deve, na temperatura certa, com acompanhamento, que são sugestões simples, já que eu não sou o chefe nem nada, mas de biólogo, coisas de biólogo, bicho vivo que a gente leva até o final e mostra fresco e serve da melhor maneira possível dentro de você ter que servir um bicho vivo ou nessa maneira, né? Nessa forma. E até divulgando aqui para os nossos ouvintes, né? Quem quer fazer um evento super diferenciado com ostras, né? Frutos do mar, já, né? Tenho amigos aqui que eu já gravei também, aí faz uma super paella e tal. E então, poxa, combina aí com o serviço aqui do Felipe aí das ostras, poxa, tem um evento fantástico, né, Felipe? Então, É verdade, é verdade. e corporativo também, né, Felipe? Não A só você gente, também eu faz, sirvo qualquer situação, na verdade, sim. não há um critério de seleção do tipo de situação. Eu já servi desde batizado de criança, corporativo, festa de 1 ano, para entreter os adultos, né? E festas de fim de ano de empresas, festas nos restaurantes, para o staff do restaurante, coisas assim. É um serviço bem específico que a gente traz realmente o melhor. Então, não é um serviço na faixa do mais acessível em termos do valor, é na faixa do mais selecionado, que realmente o trabalho que a gente faz é visitar os locais onde são cultivadas as ostras, é conhecer o produtor, o tipo de maneira que ele vai distribuir esse produto para você, quem vai pegar, qual vai ser a temperatura que vai ser transportado. São detalhes que vão fazer a diferença e você vai perceber quando comer a ostra. Ô, Felipe, e assim, uma curiosidade, todas as ostras, elas estão vivas dentro da concha? Todas as ostras, quando saem da água do mar, elas têm naturalmente a capacidade de ficar vivas até 3, 4 dias, né, fora da água do mar. Se você armazená-las corretamente e temperatura correta, 5 a 8 graus, para que ela fique abaixo da temperatura que ela teria na água, porém permitindo que ela fique viva, que é, se ela passar de 0 grau para baixo, ela morre. Então, até 5 graus ela não morre. 5 graus ela fica dormente, ela fica com o metabolismo baixo, e quando a gente leva para o serviço, sim, estando fechadas e lacradas e seladas, elas estão vivas, elas têm que estar assim para que a gente possa servi-las cruas, porque elas têm uma taxa de oxidação muito, muito acelerada. O conteúdo dela nutricional, a própria carne, é de um tipo de conteúdo que oxida, quando entra em contato com oxigênio, é claro, muito rapidamente. Então, quando ela perde água e ela abre um pouco a concha,
o que acontece? Ela expõe a carne dela ao oxigênio, coisa que nunca acontece, porque ela está sempre na água, né? E no caso dela estar fora d'água, ela tem que conseguir, vamos dizer, manter a concha fechada. Isso vai demonstrar uma ostra saudável, melhor. O trabalho para que a gente faça uma ostra com uma forma melhor gera ostras mais saudáveis também, porque ele desenvolve mais o músculo da ostra. Então, com um músculo maior, ela tem uma maior capacidade de selagem, então ela tem um maior período fora d'água em melhores condições também, além de ter uma forma e o prazer de você comer que é bem melhor. E com esse tempo que ela fica fechadinha, ela vai criando mais musculatura, é isso? Não sei se eu entendi. Não, aí, voltando, é um outro lado, que é o trabalho que a gente desenvolve durante o cultivo, que faz com que a forma da ostra fique favorável ao desenvolvimento de carne, ao invés de concha. A gente tem algumas técnicas de manejo, de rolagem, tipo de material, equipamento. Da minha parte, são sugestões para os produtores e aqueles que fazem, que tem um resultado bom, eu compro e valorizo as ostras dele e destaco para os outros, ou para as pessoas e para os outros produtos, para que os outros produtores também façam. Muitos não querem fazer porque dá trabalho, mas é um processo que quebra a concha de uma maneira delicada e atua como uma poda de uma árvore. Então a concha, ao invés dela crescer fina e comprida, ela quebrando essa parte, essa linha de crescimento de uma maneira delicada, é claro, ela ganha volume, ela desenvolve para baixo a barriga e fica arredondada. Então esse é o tipo de ostra que eu gosto de trabalhar e essa ostra é possível que a gente faz isso, induz a essa forma e ela fica com um músculo mais desenvolvido e acaba ficando mais tempo fora d'água, com mais água contida nela mesmo, entendeu? E hoje, assim, as principais fazendas estão em Florianópolis, assim, também no litoral também. Sim, a gente tem Florianópolis como 80% da produção de ostras do Brasil, tá? Só que a gente tem 14 estados, praticamente, que tem fazendas marinhas pelo Brasil. Então você tem desde a região sul, Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, o Piauí, pequena faixa, mas tem. O Maranhão, uma tradição de ostras muito forte, e o Pará, com ostras na foz do Rio Amazonas. Então, o Brasil ele é muito, muito bem servido pela nossa costa de tipos de litoral diferentes e com potenciais diferentes para a produção de ostra. E em todos esses locais, já, claro, de uma maneira artesanal, né, de uma maneira pequena, sem ser em Santa Catarina. Santa Catarina, sim, você tem. E você tem também Cananéia, em São Paulo, que é o primeiro local da primeira fazenda marinha do Brasil, em 1969. Pessoal aí do Jacostra, hoje a empresa Alfamar. Pessoal, os pioneiros do Brasil. E eu tava vendo no evento assim seu, assim, que, poxa, é super. Você tem toda, né, toda a técnica de abrir, né? E tem todo o cuidado também, porque você já vê ali, ó, aqui tá um pouquinho ali, tá abertinho aqui, pô, isso aqui eu já pode ter oxidado, então não tá tão legal. Então, nossa, é incrível isso aqui, ó, isso aqui eu não vou servir. Poxa, deixa eu deslocar aqui, vou te servir. Então, pô, é incrível, né? Eu sempre trabalho com uma margem de ostras a mais do que são as contratadas para o serviço, porque há sempre, no serviço de ostras cruas, a gente vai se deparar com uma situação que é incontrolável, que é o mar, né? Que são a possibilidade de ataques de outros bichos pequenos e tal, e que você só vai reparar mesmo depois que você abrir a concha. Não tem como ver por fora. A gente tem como diminuir as chances, a gente já faz, porém, vez ou outra, sempre vai aparecer, e o critério é muito importante para que a gente sirva sempre aquele que dá mais prazer, aquela que não passa a insegurança. O nosso trabalho ele é basicamente reconstruir a imagem da ostra, mostrando que, tendo conhecimento e clareza sobre as informações que o produto requer, como da onde veio, quando saiu da água e quem manipulou,
É basicamente isso, né? Você tem que ter uma mínima noção sobre essas três coisas. Então, o trabalho faz com que a pessoa se sinta segura para consumir. Porque é maravilhoso a gente gostar de alguma coisa e poder consumir de uma maneira segura. E, da mesma maneira, é muito ruim, muito triste. Eu ouço muito de muitos clientes que vão em diferentes lugares, uns mais baratos, outros mais caros, inclusive, e saem frustrados e até passam mal, e inclusive coisas assim. Então, a ostra carrega essa fama aí de vilã e não é tão culpada. Seriam mais as pessoas mesmo que manipulam e que erram e que mentem a respeito de algumas coisas. E alguns restaurantes assim que tem aquário, trabalham com aquário assim, deixa a ostra ali dentro, ela dura assim, ou tem que também regular a pH, tudo da água, tal, como se fosse um aquário mesmo. Há uma necessidade de você entender uma coisa, né? No aquário, a gente trabalha de uma maneira expositiva, certo? Então, o aquário ele seria um expositor, certo? Que mantém a ostra respirando, desde que a água tenha oxigênio, supõe que vai ter pelo próprio movimento. É claro que as características químicas da água também vão influenciar, mas isso não é talvez a grande questão. O ponto seria o alimento, né? A ostra ali, tendo água apenas, ela não vai ter alimento. Teria que ter a presença de microalgas, ou que você compra soluções, você cultiva, você tem empresas que produzem, mas são poucas e não são tão fáceis da gente manipular, isso é uma coisa mais laboratorial, né? E aí você consegue realmente transformar o que a gente chama de aquário em tanques, que seria onde você pode cultivar. Aí você pode dar alimento, manter por determinados tempos ou até indeterminadamente. Os reprodutores de ostras que a gente mantinha em laboratório, eles tinham anos com a gente, então a gente mantinha eles sempre dando alimento diariamente. Então, são exemplares que a gente chamava pelo nome, né? E uma vez ela estando na água, ela vai abrindo, né? Ela abre assim para comer e tal. Claro, ela respira, ela é uma bomba filtradora. Então, a tampa, quando ela abre, ela tem uma dobradiça com uma concha fixa e uma móvel, que é a tampa, sempre a tampa móvel. E aí a tampa, ela cria um vácuo para dentro, que faz com que a água entre, e quando ela fecha a tampa, ela expele a água. Então ela faz com que passe pela branquiadela, trocando o gás, pegando o oxigênio e filtrando com a boca, passando a água pela boca, que seria a boca, ou uns filtros, uns pelinhos, onde ela retém aquilo que é o plâncton, que vai ser o alimento dela. E quando você serve, né, tem toda uma técnica também, porque você corta ali uma partezinha dela ali embaixo, né? Eu me atenho ao seguinte, o sabor da ostra ele é composto pela carne e pelo sabor do músculo. Durante muitos anos, quando eu era apenas um comedor de ostra aprendiz, abridor aprendiz, eu abria ostras com meu pai e meu pai ficava ao lado com o canivete tirando os músculos que eu não conseguia tirar das conchas que a gente já tinha aberto, entendeu? Então ele ficava comendo só aquele músculo ali e falando, poxa, tem que abrir melhor, tem que cortar aqui mais rente e tal. E isso fez com que eu percebesse que o sabor dela, quando realmente a gente conseguia separar o músculo junto com a carne inteiro, a gente tinha um sabor diferente. E eu acredito nisso, porque você tem uma composição diferente. E você vê alguns lugares, tipo na Europa, por exemplo, na França, em que eu não sei ao certo, eu nunca tive na França, porém eu vejo muitas imagens de serviços de ostra, pessoas que filmam lá para mim e me mandam, aonde a ostra é aberta apenas tirando a tampa da ostra. Então o cara tem às vezes até uma própria máquina, uma prensa, assim, uma coisa que corta a dobradiça ali atrás da ostra e o cara tira a tampa e coloca no prato. E os franceses também usam um garfo, né, para pegar a ostra, é normal você ver. Porém, você não consegue tirar o músculo se você não tem uma faca. Então você tem uma percepção de sabor talvez diferente. Claro que para eles deve ser isso tradicional, ou bom ou ruim, eu não estou julgando, não há aqui esse mérito de valor.
É só uma questão que no valor que eu dou à composição do sabor, o músculo junto faz muita diferença. Então eu desenvolvi uma técnica em que eu corto muito rente a concha em cima e muito rente a concha embaixo. E para que a gente garanta que ela está solta, cortada totalmente o músculo de baixo, a gente vira ela com a face da carne ao contrário. E aí você tem uma ostra 100% solta. E você livre para que você escorregue ela para dentro da boca. É o que você falou, às vezes, muitas vezes, gente que até come, né, não sabe dessa dica, acaba passando, ou quem Exatamente. serviu não faz assim, né? E é diferente, né? E a ruptura da carne, quando você vai abrir, se você, por imperícia, acaba perfurando o invólucro ali, que é fino, que segura ali a carne dela, é como uma cápsula. Então, muitas vezes, você perde aquele efeito de explosão que a gente tem quando você mantém ele intacto. E tem alguma dica, assim, Felipe, para quem ainda, sei lá, tem gente que fala, putz, eu nunca comi, eu achava meio assim e tal. Tem algum tipo de dica, assim, para alguma forma, assim, de preparo? Eu acho assim, para quem realmente nunca comeu ostra, a primeira dica, e até o pessoal vai até achar estranho isso, mas é assim, para que crie intimidade com o produto, você pode comprá-lo no mercadão, em peixarias, em lugares que tem um fornecimento constante, uma venda constante, não aqueles lugares que uma vez ou outra vai ter. Então, nesses lugares que constantemente tem, você perguntando de quando é e tal, e você pode levar para casa e usar diferentes métodos, não só para comer cruas, mas você pode fazer na churrasqueira, você pode colocar numa panela com um pouquinho de água e ferver, fazer elas ao bafo, é uma delícia, e elas já se abrem. Então, para que você vá tendo intimidade, entrando em contato com o produto, né? Porque exigir que a pessoa a primeira vez já leve para casa, já saiba abrir, já coma ela crua e tal, eu acho que aí é um erro, porque vai fazer com que a pessoa se distancie ou se frustre, fique chateada consigo mesma de não conseguir ter uma melhor performance ou ter o prazer mesmo de degustar, entendeu? Então, nessas situações é o que eu recomendo. Agora, claro, a melhor versão da ostra vai ser realmente a ostra crua, na minha opinião, né? Então, os acompanhamentos, as gratinadas, as churrasqueiras e fervidas e tal, são legais e eu gosto. E como ostra, como pratos, como opções. Porém, a que eu mais gosto realmente é a ostra crua com um pouquinho de limão apenas. Essa seria a minha sugestão. E falando em curiosidades, né? E a vieira? A vieira é como se fosse a prima da ostra. Ele é bivalve também, né? Duas conchas. A diferença é que a vieira ela é livre nadante, que a gente chama. Ela nada, né? Então ela vive no fundo, sob a areia, e ela nada, ela migra de um lugar para o outro. Ela tem uma dinâmica um pouco diferente. A gente tem espécies aqui no Brasil, duas, aqui na costa, uma mais comum, uma menos, e são maravilhosas. E a diferença da ostra, basicamente, é que na vieira a gente come principalmente o músculo, apenas o músculo. E, claro, aquela parte laranjinha e branca, que é a ova, o que eles chamam de coral, né? Então, seria a ova. A outra parte da carne a gente limpa, a gente tira. A ostra é o único dos bivalves que a gente consome inteiro e cru, na sua melhor versão. Os outros todos, o marisco, claro, é possível comer cru, mas não é a melhor versão. A vieira também é possível comer cru inteira, mas não é a melhor versão. Então, a ostra você tem essa marca, que é o único que você come inteira, crua, na melhor versão. E tem o mexilhão também, né? Que também é outro parente O também. marisco, O né? O marisco, né? mexilhão, Mexilhão, tal, né? são bivalves também, são de estrutura diferente, mas são cultivados ou podem ser cultivados junto com as ostras, nos mesmos ambientes. Tanto a ostra quanto o marisco, como a vieira. Também tem fazendas de vieiras também, assim, também tem? Tem fazendas de vieira aqui em Ubatuba, você tem aqui na Ilha Grande, o Brasil, aqui tem uma atual aqui na Ilha Bela, eu moro aqui em São Sebastião, né? Tem uma aqui na Ilha Bela,
e você tem uma espécie de uma aceitação fantástica nos restaurantes e tudo, né? Muito produto maravilhoso. Grelhado assim, nossa, na É, brasa. é maravilhoso, maravilhoso. E uma curiosidade, a gente estava falando no início, né, do tipo das pérolas, né, assim, eu estava até vendo alguns vídeos, a pérola nasce porque é como se fosse uma defesa dela, assim, que ela vai meio que Exatamente, encapsulando esse, sei lá, alguma coisinha que entrou na concha, fala, opa, é um inimigo aqui, ela meio que vai meio que exatamente. formando, né, assim, a bolinha, né? Exatamente, ela vai fazendo camadas sobre esse corpo estranho que a gente chama, né? Que dizem, pode ser desde um grão de areia a um pedacinho de concha maiorzinho e tal. Hoje em dia você tem fazendas de pérola dedicadas a isso que já introduzem uma unidade plástica redonda muito maior, onde a ostra faz poucas camadas ali, a pérola já está pronta com um núcleo de plástico. Olha só que fantástico. E as espécies diferentes de ostra fazem pérolas de cores diferentes. Então, branca, preta e rosa são as principais, vamos dizer assim, naturais. É incrível, é incrível. Ô Felipe, e uma dica assim que acho que é interessante, né, tanto no inverno ou quanto no verão, né? No verão tem algum tipo de ostra que você dá a dica assim, ó, no verão acho que é melhor esse tipo e no inverno é outro? Sim, o ideal é que a gente procure no verão as ostras nativas. As ostras nativas elas vão ser de Santa Catarina, do Paraná ou de São Paulo, do Nordeste. E no inverno que a gente procure a ostra gigas, a ostra do Pacífico ou ostra japonesa, conhecida como ostra de Florianópolis também. Essa no inverno fica maravilhosa. E a gente estava até comentando, né, dos produtores, né, assim, né, dessas famílias, né, que tá assim muito fazendo um trabalho espetacular, né, Felipe? Exatamente, a gente tem o pessoal lá do Paraíso das Ostras, o extremo sul da ilha de Florianópolis, a ilha lá de Santa Catarina, que faz uma ostra fenomenal. Pessoal que está lá há muitos anos, a família toda ligada a essa produção, são nativos ali da ilha, com muito orgulho produzindo as melhores ostras do Brasil. Poxa, que legal. E queria deixar aqui para os nossos ouvintes, né, quer contratar um evento, quer fazer né, uma ação aí diferente na sua empresa aí, falar com o Felipe aqui. E deixa o seu Instagram, Felipe, para gente. Legal, pessoal que quiser dar uma olhada lá, é @enfim_ostras. Aí tem o site www.enfimostras.com.br. Ali tem algumas informações, a maneira como a gente trabalha. Normalmente a gente abre as agendas aí para as reservas com alguma antecedência para que a gente possa preparar, combinar bem certinho o que vai ser servido e tudo. É um serviço bem especial, bem detalhado, com bastante informação e bastante tranquilidade e segurança para que você possa desfrutar aí do melhor dos frutos do mar. Legal, Felipe. E obrigado aí, Felipe, contar um pouquinho mais aí, né, desmistificar, né, as ostras e tantas curiosidades, né? Valeu. Muito obrigado a você, Gabriel. Obrigado aí pela oportunidade de poder mostrar essas informações aí, o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Valeu, um abração. Valeu.